perfeito, pretérito é passado. Então tem gente que vai ler Apocalipse e acha que tudo o que está escrito ali está relacionado ao passado, ao que já aconteceu na época de João. Tudo, como que se não tivesse nada no futuro. Não é o nosso entendimento. Nós entendemos que muita coisa tem no futuro, mas eu não posso desconsiderar o passado. Isso é importante, nós vamos ver isso. Outros acreditam numa linha que chama idealista, que a gente vai ver o que é isso, que tudo é espiritual, que não tem nada material. Você está entendendo? Tudo é espiritual. Não vai ter nada naquilo que está acontecendo de forma literal, é tudo espiritualizado. Então essa linha pega a mensagem espiritual do livro e desconsidera todas as outras coisas físicas, né? Se vai ter terremoto mesmo, essas coisas, e desconsidera tudo, porque é uma mensagem só. Esses são os idealistas. E tem os futuristas, que acreditam que a maioria do livro está escrito para o futuro. Qual é o certo? É muito difícil. O que os teólogos sérios fazem, é eles pegam pontos fortes de cada uma das linhas, e os fracos eles vão descartando, e eles aprendem com cada uma, para conseguir melhor entender o livro. E é o que a gente vai fazer. A gente não vai ser nem só futurista, nem só preterista, nem só idealista, né? Nós vamos tentar compreender o que está no pretérito, o que aponta para o futuro, né? O que é uma mensagem maior, essencial. Nós vamos tentar tirar o maior proveito de todos esses que discutem entre si, sem conseguir provar quem está certo. Porque todos têm elementos corretos, e todos falham em alguma coisa. Estão me entendendo o que eu estou falando? Tá, então, essa é uma dificuldade do livro. Quando a gente não vai escolher uma, a gente vai ver como a gente vai fazer uma fusão dos preteristas com os futuristas. Outra dificuldade é o uso do Antigo Testamento, como João usa o Antigo Testamento em Apocalipse. Tem coisa que ele cita no Antigo Testamento. Tem algumas coisas que nós vamos ver, o que são alusões. Eu vou explicar depois o que é alusão, como faço uma alusão a algo do Antigo Testamento. E quando é eco, existe um eco de um tema no Antigo Testamento que está sendo eco, certo? Tem uma reverberação, um eco lá no livro de Apocalipse. Então, se tem citações de Daniel, se tem citações de Ezequiel, se tem citações de Amós, se tem citações de Zacarias, não citações, mas alusões, esses textos nos ajudam a entender Apocalipse. Eles fornecem alguns dados para a gente melhorar o que o autor estava entrelaçando entre os profetas do Antigo Testamento e Apocalipse. Isso é muito escanteado quando se lê Apocalipse, e ali está muito da interpretação, ajuda muito. Esses são os problemas. Outros dois problemas: a relação, como eu já falei, entre selo, trombeta e taça. Para a gente, vamos manusear a Bíblia um pouquinho? Abre a Bíblia, vamos lá. Vamos folhear a nossa Bíblia um pouquinho. Se você não fez isso ainda, vamos lá, vamos fazer isso junto. Abre Apocalipse. Gente, leia Apocalipse em casa. Em todo esse período que a gente vai estudar, dá para você ler umas 5, 10 vezes. Vai lendo, né? Você vai ver. A hora que eu chegar aqui, você já vai saber mais do que eu o que está escrito, né? Apocalipse 1, todo mundo está aí no 1? Vamos folhear junto o livro. Você vai ter aí a introdução do livro, né? Você vai ter a introdução, alguém semelhante ao Filho do Homem. No capítulo 2 você vai começar as mensagens às igrejas da Ásia específicas. Mensagem à igreja de Éfeso, mensagem a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Lá no capítulo 4, você vai ver João contando uma visão no trono de Deus. Do trono de Deus, Deus ali é soberano sobre a terra, sobre o mundo, sobre os acontecimentos que virão. Esse capítulo aqui é importantíssimo, porque mostra a soberania de Deus na história, no mundo, no cosmos, no universo, nas nações. O capítulo 4 é a entronização de Deus em tudo que Ele vai falar. Nós temos que lembrar do capítulo 4. Deus está no trono. Trono é domínio, autoridade, poder, governo. Todas as outras coisas que vão acontecer, a gente não pode esquecer do capítulo 4.
Olha como ele vai elaborando o livro. Depois do capítulo 4, o capítulo 5, Jesus está nesse ambiente do trono como o Cordeiro de Deus, e só ele é digno de abrir os selos. E aí ele começa a abrir os selos no capítulo 6. Aí ele abre o primeiro selo, o segundo selo, terceiro, quarto, quinto, sexto, presta atenção. Cadê o sétimo? Olha o que João faz. Ele interrompe a abertura dos selos. Isso é importante. São chamados interlúdios. Ele insere uma outra informação entre o sexto selo e o sétimo. Mas por quê? Por que ele não contou o sétimo? Não está vindo? Abriu o primeiro, abriu o segundo, abriu o terceiro, abriu o quarto, abriu o quinto, sexto. Aí ele para e ele começa a contar de 144 mil pessoas. Depois uma multidão de branco que vem da grande tribulação, que são os mártires, que vencem ali, interessante. E no capítulo 8 que ele fala do sétimo selo. Por quê? Isso aí, gente, é um mistério. Por que João está escrevendo selo 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ele interrompe. Ele coloca uma informação de pessoas que são seladas por Deus de outra forma, e de pessoas que estão das nações adorando ao Deus, ao que está no trono, ao Criador, ao Senhor de todas as coisas. E aí então ele volta para abrir o sétimo selo. E olha só, aí vem no capítulo 8, versículo 6, as 7 trombetas. Então também, primeiro anjo toca trombeta 1, trombeta 2, 3, 4, 5, aí no capítulo 9, a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. Sabe o que João faz de novo? Interrompe, deixa a 7ª em suspenso, conta outra história no meio. Ele dá uma outra informação de um anjo e um livrinho, e as 2 testemunhas que farão milagres ali, algo extraordinário vai acontecer. Aí lá no capítulo 15, versículo 15 do capítulo 11, que ele fala da 7ª trombeta. Você está entendendo o que ele fez? Selo 1, 2, 3, 4, 5, 6, interlúdio. O que é isso? Por que está ali? Isso é uma pulga atrás na orelha dos leitores e escritores. Aí ele fala, primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, interlúdio de novo. Aí a 7ª vem depois. Gente, o que nós temos que entender é que João pensou a forma de escrever isso, literariamente falando, muito bem pensado. Ele articula o Apocalipse dele em forma de carta circular para as igrejas da Ásia, representando todas as igrejas. E essa carta, ela é profética e apocalíptica. Nessa forma apocalíptica de apresentar, ele cria símbolos. Deus revela, Jesus revela símbolos, e ele também literariamente tem acesso a símbolos do Antigo Testamento. Por exemplo, de onde ele tira a serpente? Lá do Éden. De onde ele tira as 2 oliveiras e o candelabro? De Zacarias. De onde ele tira, as pragas? Do Egito, as pragas do Egito. Tudo tem sombras lá. E na cabeça de João está tudo interligado ao que já aconteceu. E o que ele está escrevendo é um desfecho final de todas as profecias do Antigo Testamento. Mas não só isso. Ele também olha para o mundo romano. Ele vê a besta romana. E a besta? Era Roma ou ela virá? Porque a besta é encarada como anticristo. E a segunda besta, o falso profeta. Está certo? Nós vamos ver se está certo. Se é isso, ou são as 2 coisas. Nós vamos ver estudando tipologia, tipo. Nós vamos ver isso aqui também para você entender como a literatura apocalíptica trabalha com tipo. Tipologia. Tá? Então, tudo isso nós vamos ver devagarinho. Aí olha só. Agora, aí vem depois as taças, lá na frente. Antes das taças, ele também faz um interlúdio,
para depois então ele falar, lá no capítulo 15, de 7 pragas e depois de 7 taças da ira de Deus. Gente, aí vai, ele desenvolve, aí tem a mulher na besta, a queda da Babilônia, né? Babilônia é uma cidade, Jerusalém é uma cidade. Babilônia contradiz e contrapõe a cidade de Deus. Babilônia é a cidade dos homens com toda a estrutura maligna, promíscua de idolatria, paganismo, toda a idolatria satânica que vai contra os valores do reino de Deus. Babilônia cai e a nova Jerusalém virá. Opa, olha que interessante. Outra coisa que é muito trabalhado no livro, você percebe, eu estou adiantando um monte de coisa, porque depois a gente vai juntar tudo isso na leitura. Outra coisa que é muito trabalhado são paródias. O diabo faz paródias, né? Ele, do mesmo jeito que ele vê Jesus ressuscitar, tem um momento lá que a besta ressuscita. Ele quer sempre fazer, sabe o que é paródia, né? Aquelas músicas que tem o original, você faz uma paródia, a paródia é uma falsidade. O diabo tenta fazer paródias. Então, tem uma cidade que ele quer trazer, Babilônia. É uma paródia da Nova Jerusalém, mas ela é falsa e ela tem que cair. E assim Apocalipse está banhado em simbolismos. Não só isso, ainda ele olha para a cultura, como eu disse, literária apocalíptica. João conhecia livros apocalípticos que estavam sendo escritos desde 200 anos antes de Cristo. Tinha várias literaturas apocalípticas. Uma das literaturas apocalípticas, se eu não me engano, vocês vão me ajudar aí? Judas cita. Judas, o livro de Judas aí na tua Bíblia cita, você sabe qual é o livro que ele cita, que não faz parte do cânon? Quem lembra? Livro de Enoque. Enoque é uma literatura apocalíptica judaica, que Judas cita, ele lia Enoque. Não é canônica, não é considerado uma inspiração de Deus, mas é considerado uma história literária do povo de Deus em forma simbólica, com experiências espirituais de alguém. É o livro de Enoque, e é citado por Judas. João provavelmente conhecia Enoque e outros livros apocalípticos. Ele está montado, a gente diz, numa tradição apocalíptica, desde o Antigo Testamento, até o período intertestamentário. Já ouviram esse termo? Intertestamentário. Entre os testamentos, entre o Velho Testamento, o Antigo, e o Novo, tem mais ou menos 400 anos. Este período, não houve profetas mais como reconhecidos no Antigo Testamento, mas houve espírito de profecia apocalíptica nesse período. Mas ninguém era mais reconhecido, não havia mais a voz de Deus sendo identificada, não, aquela pessoa está falando em nome de Deus. Então, homens que buscavam a Deus, buscavam fazer uma leitura profética de forma diferente, escrevendo literatura para ler o que estava acontecendo na história e tentar trazer o povo ao arrependimento, à vida com Deus, à reflexão da vida. E essas literaturas surgiram nesse período. O que eu estou falando? João sentou e elaborou o Apocalipse. Ele recebe as revelações e ele senta, depois provavelmente ele ou como eu disse, com um escriba, alguém junto, ou ele mesmo escrevendo, a gente não sabe esse detalhe, mas ele é o autor e ele vai ditar ou escrever e registrar as experiências, mas de forma literária. Entende o que eu estou falando? É uma literatura. Isso também implica o próximo passo que a gente vai ver, gênero literário. Qual que é o gênero literário? Gente, você sabia que a Bíblia, nossa Bíblia, não a Bíblia católica, ela tem outros livros que vêm da Septuaginta, né? A nossa Bíblia, ela é semelhante à Bíblia hebraica, só tem aqueles livros mesmo, mais o Novo Testamento. A nossa Bíblia, eu falo evangélico protestante. Quem sabe quantos livros tem na nossa Bíblia? Quem foi na escola bíblica aí quando era criança? 66 livros. Quantos no Velho? No Antigo? 39. Quantos no Novo? 27. Né? Coisa de escola bíblica dominical. Você vê como faz falta?
E aí o que acontece? Olha só, 66 livros, todos podem ser lidos da mesma maneira? De forma alguma. De forma alguma. Na Bíblia você tem livros de poesia, de narrativa, os salmos, poesia, poemas. Você tem pedaços históricos, você tem literatura apocalíptica, você tem cartas no Novo Testamento, você tem os evangelhos, que é um gênero diferenciado, que está sendo introduzido, usando o mecanismo de literatura da época. Você tem gênero literário, cada gênero eu uso de um jeito. Por exemplo, quando o Salmo diz assim, que as montanhas se prostrem e louvem ao Senhor. Meu irmão, você não acha que vai ter uma montanha lá de joelho? Por quê? Porque isso é poesia. Eles estão usando um gênero que eu não posso entender algumas coisas de forma literal. Quando eu não posso ler Apocalipse do jeito que eu leio um jornal. Jornal é um informativo de fatos, manipulados bastante hoje em dia, mas era para ser de fatos. Contar, não é isso? Relatos. Você tem um gênero literário de comunicação, de informação. A hora que você pega um poeta, ele brinca com as palavras. Ele brinca, dizendo, como na Bíblia, e o céu de bronze está fechado, Então você está... Gente, o céu não é bronze, não vira bronze. Isso é uma figura de linguagem. Isso são mecanismos poéticos da literatura, metáforas. Então eu não posso ler Apocalipse do jeito que eu leio as cartas de Paulo. Eu não posso ler Apocalipse do jeito que eu leio os evangelhos, a não ser a pregação apocalíptica de Jesus de Mateus 24. Por quê? Porque ele é um gênero específico que tem regras próprias dessa literatura. Então nisso a gente já mata um monte de erro, que o pessoal quer enxergar coisas que são literais e não são. Como eu falei dos números, uma das coisas que mostram para a gente que os números, muitos, não são todos, mas uma grande parte deles, não são literais, é quando fala que Deus lá, os 7 Espíritos de Deus. Meu irmão, Deus não tem 7 Espíritos. Ali está falando da totalidade do Espírito, da atuação, da plenitude de Deus. E nós vamos ver ainda que é muito interessante, que os 7 Espíritos de Deus aparecem 4 vezes citados de alguma forma, porque 4 é o número da terra, do mundo. Quando eu falo que os 7 Espíritos, 4 vezes atuando sobre a terra, eu estou falando que o Espírito de Deus está atuando plenamente sobre toda a terra. 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. Isso tudo são números figurados, que querem passar uma mensagem. Mas pastor, será que quem leu na época entendeu? Mais do que a gente. Porque isso para eles era comum. Tanto é que eles, eu já disse para vocês, em muitas vezes, quando fala, passou 40 anos, 40 dias, não é exato, não precisa na literatura judaica ser exato no número 40, ele ficou 40 dias no deserto. Não sei quem passou 40 anos, pode ter sido menos ou mais, talvez ninguém contou. Aquilo está representando um período de começo, meio e fim, término, de início de uma jornada. Você pega um rabino que lê o Antigo Testamento, para ele não tem problema com isso, porque para ele está muito tranquilo essas questões. É da literatura hebraica. Nós temos dificuldade. A gente vai lá e começa a questionar. Eu contei, pastor, está errada a Bíblia. Está passando um dia lá. Não, ele não ficou 400 anos, não, ficou 430. E a gente, na nossa mentalidade ocidental, a gente acha que houve erro.
em algumas questões. E para quem leu na época, não estava nem preocupado com isso, porque ele estava querendo a mensagem. E aqueles números estavam complementando, reforçando a mensagem. E isso nós vamos ver bastante em Apocalipse. Então, gênero literário. Qual é o gênero do livro Apocalipse? São 3 juntos. Ele está em forma de epístola, de carta, porque ele tem ali uma introdução, tem o epílogo, ele tem destinatário, ele tem que ser lido de forma circular nas igrejas, então ele está sendo enviado em forma de carta. Mas o conteúdo é totalmente diferente de todas as outras cartas. O conteúdo é profético e apocalíptico, ou apocalíptico profético, tanto faz, você coloca na hora que você quiser. Então nós precisamos ler essa carta, respeitando uma linguagem profética e apocalíptica, para entendermos muitas das coisas que estão escritas. Tá? Tudo bem? Tranquilo, hein? Deixa eu ver se aqui. Olha só que interessante essa informação. Eu vou tentar pular algumas coisas para não ficar tanta informação para vocês, né? Só para eu tentar passar o geral aí dessa introdução grande. Um elemento básico na definição do gênero apocalíptico, preste atenção. Então, o que é gênero literário? Você entendeu? É uma estrutura de forma de escrita, respeitando regras específicas de figura de linguagem. Então, eu tenho um gênero literário. É uma narrativa, é uma poesia, é um texto histórico, né? Eu tenho vários aí, os professores quiserem me ajudar, outros, né, gêneros literários aí, né? Os poemas da vida, né? Texto de comunicação direta, sei lá, uma dissertação, né? E assim vai, gêneros literários. Apocalipse é um gênero epistolar, profético e apocalíptico. Então, apocalíptico também é um gênero literário. Não é só o nome do livro. Todo mundo entendeu? Tá. Olha só, um elemento básico do gênero. É o pessimismo em relação ao presente. E a promessa de restauração num futuro sob o controle soberano de Deus. Isso é uma característica de gênero literário. É a gente olhar para o mundo, para o Brasil e falar, cara, o negócio está ruim. Jesus precisa vir, e precisa restaurar o futuro soberano ali, eterno do nosso país, do nosso mundo. Está ruim, tem injustiça, tem gente boa sofrendo, tem gente ruim se dando bem, ou não é verdade? Essa é a estrutura apocalíptica, é Deus falando, está acontecendo tudo isso, mas isso vai ter um fim. Eu vou pôr ordem na casa, eu vou trazer justiça. Isso vai acabar. Os injustos vão prestar contas, os justos vão ser retribuídos. Então, o gênero Apocalipse, ele vê a desordem atual. Ele olha e fala, está bagunçado isso aqui, nós precisamos de Deus. Precisamos de uma intervenção, de um mundo sobrenatural, para pôr ordem de forma soberana na estrutura do nosso mundo. Isso tem tudo a ver com o gênero Apocalipse. E isso a gente vai ver em Apocalipse. Tá? Você vê que interessante? No entanto, isso não significa que não existem elementos preteristas. Pois a mensagem da soberania de Deus sobre o futuro procura chamar a atenção da igreja de hoje a uma postura de perseverança. E muitos símbolos em Apocalipse são emprestados da realidade do autor. Eu vou antecipar, por exemplo, a besta ali, ela é o Império Romano representado na figura de um imperador. Então não tem nada a ver com o que a gente fala que é o anticristo? É também. Porque ele pega emprestado a história, que é um tipo da realidade que virá de uma forma pior e final. Tanto é que os estudiosos conseguem rastrear o 666 e chegar ao nome de Nero. Eles conseguem fazer isso com o idioma hebraico. Só que Nero é um tipo de anticristo.
Domiciano, que é o imperador seguinte, é um tipo de anticristo. E toda essa situação vai passando com tipologia da época, apontando o que virá no futuro, de forma final. Então nós não vamos desconsiderar a verdade de algumas coisas estarem relacionadas ao pretérito, mas sem desconsiderar que isso aponta para o escatom, os finais dos tempos. Guarda essa palavra, escatom. Tá? Escatom, da onde vem que a gente fala? Escatologia. Escatom, no grego, né, a vinda, os últimos dias, as últimas coisas. Escatom. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. Tá? Eu vou falar bastante, a gente vai guardando algumas coisas. Vamos lá. Por exemplo aqui, gente, ó. Vamos lá de novo, abre a Bíblia, vamos lá em Apocalipse 17. Não vou ler tudo, né? Mas só para a gente pincelar aqui. Como eu disse, ó, no 18 você vai ver a queda da Babilônia, né? Olha lá, ó. Caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios, né? E vai falando aqui de forma terrível, né? Saia dela, povo meu, quer dizer, povo de Deus, sai da Babilônia. Não se contamine com ela, e vai falando até mostrando a queda total da Babilônia. E no capítulo 17, uma mulher montada na besta, né? Olha lá, o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, versículo 1. Com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, gente, é óbvio que aqui não é uma mulher. Você está entendendo? E nem Babilônia é a Babilônia do Antigo Testamento. Ele está pegando a ideia da Babilônia do Antigo Testamento para mostrar que existe uma estrutura paralela a ela. Então isso é simbólico. Então vamos lá. O anticristo e suas forças são retratados como o Império Romano do fim. Mas aqui há uma mensagem com dois sentidos. O império da época do autor será julgado por Deus, e o império do fim será derrotado e destruído. Então existe uma mensagem que era para o império da época. Babilônia da época de João, mas também a Babilônia representa a grande estrutura da cidade promíscua, do reino promíscuo, dessa prostituta que leva as nações a se distanciar de Deus, a idolatria e a uma vida sem Deus, que deve ser, esse sistema deve ser destruído, para que o sistema do céu, o governo do céu se estabeleça. Então isso é tratado o quê? De duas formas. A gente pode ler que existe uma mensagem para os leitores daquela época, ao mesmo tempo que aponta para o futuro que a gente espera. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Está muito difícil? Está tranquilo o que eu estou falando? Tem pergunta aí alguém? Dentro do texto, né? Dentro do que eu estou falando? Porque você não pode abrir para outras coisas, não, a gente sai, né? É muita coisa, a gente vai vendo devagar, mas dentro do que eu estou falando, eu estou conseguindo me explicar, eu sei que é muita informação, né? Mas está caminhando? Fala, gente, sim ou não? O duro é guardar, a gente vai devagar. Em resumo, o livro tem um viés tanto preterista como futurista. Uma observação importante: contrariando a opinião popular, a chave para a interpretação do Apocalipse não está somente no livro de Daniel, porque tem gente que fala, eu entendo o livro do Apocalipse entendendo Daniel, também, mas não está só. Você tem também a importância de Isaías, Zacarias, Ezequiel, que estão presentes tanto quanto Daniel no livro de Apocalipse. Então João está montado numa tradição profética, que ele vai usufruir de figuras lá desses profetas do Antigo Testamento. Aqui vamos ver o horário, acho que dá para a gente incluir isso hoje. Tipologia. Aí eu repito a semana que vem, tá? Tipologia, isso é importante. O que é isso? Tem alguém escrevendo? Se quiser eu falo mais devagar aqui o que é. A tipologia é um elemento
de interpretação central, tá? É o que a gente fala de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação de textos, né? Então, uma hermenêutica. Então, a tipologia ela é importante para a hermenêutica de Apocalipse, para o entendimento, para a interpretação. O que é um tipo? Na teologia, quando você vai estudar, você estuda uma matéria que chama tipologia. Aí você vai ser explicado o que é tipo e o que é antítipo. Então você tem essas palavrinhas esquisitas que é simples, vocês vão ver. Tipo e antítipo. Na prática, eu vou ensinar vocês, vocês vão entender. Eu vou falar na prática, é melhor, depois o conceito fica tranquilo. Na Bíblia tem muito disso, né? Por exemplo, que eu tenho falado. O êxodo que aconteceu no Antigo Testamento. As pragas no Egito, a libertação, o Mar Vermelho, não é isso? Aí vai para o deserto. Todo aquele período de libertação, a Páscoa, tudo isso é o quê? Um tipo do que Jesus iria fazer. A salvação, a libertação do pecado, da escravidão, do diabo, né, que é representado na figura ali do faraó. A passagem pelo Mar Vermelho como um batismo para uma nova vida, o deserto, até chegar a Canaã, que é o reino eterno de Deus que virá. É um tipo para um antítipo. O antítipo sempre é a conclusão e ele é maior do que o tipo. Outro exemplo. Sacrifício de animais, não tinha no Antigo Testamento? Para perdão dos pecados? Aquilo era um tipo do sacrifício de Cristo. Então o sacrifício de Cristo é o antítipo. Quando o antítipo vem, ele não precisa mais do tipo. O tipo cumpriu o seu papel, como sombra, como maquete, como figura, apontando para algo maior, que é o antítipo, que é a conclusão daquilo que ele apontou. O maná que veio no deserto, lembra? É um tipo de Cristo. Jesus falou, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. É Ele que é o pão que pode alimentar a alma, o espírito, a existência eterna do ser humano. Não é o maná no deserto. Então o maná é um tipo de Cristo. Você percebe que tudo aponta para Cristo. A rocha que bate e sai água e sacia a sede. Paulo fala que aquela rocha é Cristo, que sacia a sede do ser humano. Não é Cristo. Você entende que não era Cristo que estava na rocha. Isso é uma linguagem teológica. Aquilo era um tipo do que Cristo faria permanentemente, saciar a aridez da alma humana, da existência humana, fornecendo a água da vida eterna. Então Jesus é o antítipo. Todo mundo entende? Tá? Claro, não tá? Eu vou definir por uma questão só de definir. E no Apocalipse você também vai ter tipo de antítipo. Por exemplo, como eu disse, o imperador Nero, Domiciano, podem ser tipos do anticristo final. Eles podem ter encarnado essa figura e vivido e representado o anticristo, as ideias anticristãs e perseguido a igreja como fizeram, e os outros imperadores depois, representando, na verdade, o antítipo que é o anticristo final. E o reino romano, e a Babilônia final, tudo então é um tipo do antítipo final, que tudo vai se concluir ali no finais dos tempos. Eu já estou adiantando, eu particularmente entendo que é muito mais viável ler Apocalipse assim. Tem gente que lê tudo falando que já aconteceu. Por exemplo, como eu disse, os caras conseguiram ver e decodificar o nome de Nero e ver que dava 666 no hebraico, fazendo as contas. Eu até vi um tempo atrás isso, historiadores fazendo isso, né, e mostrando essa conta, essa matemática. Mas, então o anticristo já veio. Não, mas na própria Bíblia fala que ele vai vir ainda. E os próprios cristãos entendiam que aquilo era provavelmente um cumprimento parcial, ou um tipo de cumprimento para aquilo que virá. Então eu não sou só preterista, eu acredito que coisas acontecerão ainda no
futuro. Essa tensão entre pretérito e futuro, o Apocalipse carrega em algumas situações, e eu tenho que considerar as duas. Tá? E eu não sou só futurista, porque tem coisas para mim que estão ancoradas na história, que tem a sua estrutura de ensino no período romano, na Ásia, nas 7 igrejas, no que eles estavam vivendo, no que eles iriam passar. Porque o livro foi escrito para eles, tinha que ter uma mensagem para eles também, que eles estavam entendendo. Então, essa dinâmica que a gente vai considerar. Então, para a gente encerrar por hoje, tipo, pode ser uma pessoa. Moisés é um tipo de Cristo. Isaac, tipo de Cristo. Quem é o filho prometido, através do qual Deus vai cumprir a promessa que ele fez para Abraão, abençoar todas as famílias da terra? Não é Isaac, é Cristo. Em Gálatas a gente lê sobre isso. Então Isaac só era um tipo de Cristo. Moisés, tipo de Cristo. Davi, um tipo do rei ungido que viria. Por isso nós estamos esperando o filho de Davi, que é o Messias, que já veio e vai voltar. Então o tipo pode ser uma pessoa, o tipo pode ser uma instituição, ou como, por exemplo, não dá para considerar, mas mais ou menos, o próprio tabernáculo no deserto é um tipo do tabernáculo celestial e da obra de Cristo, inclusive da pessoa de Cristo, tá? Pode ser um lugar, pode ser um evento histórico que foi designado por Deus para apontar, preste atenção, gente, vamos lá. O tipo pode ser pessoa, instituição, lugar, história, para apontar para uma pessoa, instituição, lugar, evento histórico no futuro. Isso é um tipo. Quando o tipo Deus pega alguma coisa, separa, faz aquilo viver alguma coisa, para apontar para algo que virá no futuro, quando Deus faz isso, ele é um tipo. Israel é o tipo do Antigo Testamento para o povo que ia se juntar na nova aliança. Nós temos o novo Israel na nova aliança em Cristo. Então é um tipo. E assim a gente vê em todo o Antigo Testamento tipologia. Tipos que apontam para a realidade futura. Deu para entender isso? O que é o antítipo então? São sempre maiores que os tipos. Por exemplo, como eu já falei, o sangue de touro, de bode, poderiam apontar para Cristo, mas não poderiam fazer o que Cristo fez. Entende? Aquele sacrifício de bode, né, dos animais, do cordeiro, eles poderiam e estavam apontando para o cordeiro que viria, mas aqueles sacrifícios não conseguiriam perdoar o pecado da humanidade, só o cordeiro que viria. Então ele aponta, mas ele não consegue fazer o que o antítipo faz, tá? E assim a gente tem esses exemplos aqui. Por hoje a gente encerra, bastante informação. A semana que vem a gente vai ver um pouco sobre quem é o autor, qual João que é? É João Batista? É João o apóstolo? Por que é João o apóstolo, né? Data que foi escrito mais ou menos, para quem, contexto social de quem ele escreveu. Gente, toda essa introdução é importantíssima para a gente entrar no livro e falar, poxa, entendi um panorama do livro, agora a gente vai ler. A gente vai começar a ler e tentar buscar em Deus a interpretação de cada capítulo, de cada evento ali em Apocalipse, tá? Todo mundo persevere, ninguém disse que é fácil, tem que estudar, tem que prestar atenção, tem que vir com o coração aberto para querer aprender, para você se desafiar a falar, poxa, eu vou estudar, vou desafiar a conhecer mais, conhecer coisas que eu não conhecia, saber coisas que eu não sabia, né? Voltar, se possível, ouvir novamente o vídeo. Alguns eu sei que fazem isso, né? Ouve novamente, eu ouvi de novo lá para eu pegar, entender.
Então, quando você tiver tempo, leia o livro de Apocalipse, comece a ler, comece a anotar o que você não entende, né? E, gente, vamos estudar, vamos ter o carinho, o amor pela palavra de Deus, que é tão preciosa e que foi deixada para a gente, tá bom? Amém? Vamos orar? Pessoal do louvor já pode ir.